foto que vocês vão ver no final desse vídeo é uma foto real de um caso de assombração em uma casa que ficava na Califórnia. Até hoje, o caso não tem uma explicação exata, mas as pessoas envolvidas juram que aquilo realmente aconteceu. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. E hoje a gente tá aqui começando a nossa semana de Halloween, como eu prometi pra vocês, de fazer alguma coisa diferente pro Halloween. Essa semana toda vai ter vídeo todos os dias pra comemorar. E assim, todos os casos vão ser casos mais bizarros envolvendo assombração, ou então alguns casos um pouco mais pesados, pra gente entrar nesse clima de Halloween. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é isso no seu olho? Então, gente, eu juro que eu tentei fazer uma teia de aranha embaixo do meu olho. Mas foi isso que saiu. Eu queria muito ser a blogueira de maquiagem, que você olha o delineado e fala, mano, ela manja muito e tal. Mas é isso aí que saiu, é isso aí que tá tendo. Eu quis fazer um negócio diferente, mas assim, vocês vão ter que me aguentar nesse vídeo com essa maquiagem, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas que vocês sabem que gostam desse tipo de conteúdo também. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo, menos quando eu esqueço de colocar. E se eu esquecer, gente, por favor, comentem aí que eu esqueci, tá bom? Enfim, sem mais enrolação, bora começar essa semaninha de Halloween. Em 1989, uma mulher de 23 anos chamada Jackie Hernandez tinha acabado de se divorciar. Ela era casada com um cara chamado Al. Os dois tinham 2 filhos juntos e a separação deles foi bem amigável. Eles terminaram em bons termos, então eles decidiram que eles iam criar os filhos juntos. No sentido de, tipo, não precisar de nenhuma disputa judicial nem nada. Os filhos iam morar com a Jackie, mas o Al ia estar sempre presente quando ele quisesse ir na casa, quando ele quisesse pegar as crianças. Estavam muito bem. Só que, obviamente, que eles não iam continuar morando juntos, então a Jackie decidiu se mudar para uma pequena casa menor para ela conseguir cuidar, né, das crianças e também cuidar da casa. A casa ficava em uma cidade chamada San Pedro, na Califórnia. Só que a Jackie, principalmente agora que ela tinha se separado, ela tava com uma rotina muito intensa. Ela fazia faculdade à noite e para poder bancar a casa nova, bancar as crianças e não depender tanto do ex-marido, ela também tinha vários trabalhos que ela fazia ao longo do dia. Ela não trabalhava em um emprego só. Então vocês imaginam o caos que tava sendo aquilo. Ela não tinha muito tempo pra cuidar da casa, nem pra cuidar dos filhos. Apesar do marido ajudar, a casa tava sempre bagunçada, não tinha muito o que fazer. E aí, cerca de um mês depois que ela já tinha se mudado pra aquela casa, ela chegou de um dia de trabalho, depois da faculdade também, os filhos dela já estavam dormindo, e ela decidiu sentar no sofá pra assistir televisão. No que ela tava sentada, ela começou a ouvir uns barulhos como se tivesse alguma coisa caindo dentro da parede. E esses barulhos eram meio que regulares, então fazia um pouquinho de barulho, aí parava, daí o barulho voltava, daí parava, e ela achou estranho. Ela chegou até mais perto da parede pra ver o que estava rolando, e ela ouviu uns barulhos que ela achou que talvez fossem ratos que estivessem no sótão. E aí ela fez o que todo mundo faz quando ouve algum barulho estranho na casa. Você não pensa, meu Deus, minha casa tá assombrada. Você pensa, puta, deve ter sido impressão minha, enfim. Só que aí ela começou a ouvir o que pareciam ser passos vindos do sótão. E foi só uma vez. E como foi só uma vez, ainda bem, ela não se preocupou tanto em um primeiro momento. Na hora que ela ouviu, ela ficou um pouco assustada, mas ela falou, não, deve ser coisa da minha cabeça, já tá tarde, eu trabalhei o dia inteiro, fui pra faculdade, deixa eu ir dormir porque, né, já tô começando a ver coisas. Alguns dias depois que isso aconteceu, ela fez uma nova amiga ali na vizinhança, o nome dessa amiga era Susan, e aí ela decide chamar a Susan pra passar um tempo com ela depois da faculdade na casa dela, depois que as crianças já estavam dormindo também. E aí as duas estão sentadas na sala, estão ali sentadas no sofá, conversando, contando, falando sobre a vida, e a Jackie chegou a mencionar pra amiga dela aquele acontecimento do outro dia, que ela tinha ficado um pouco preocupada. Mas ela não mencionou nada como se fosse assustador, nem nada. Ela só falou porque ela ficou preocupada, principalmente por morar sozinha com os filhos. E aí, no que elas estavam conversando, elas ouviram um barulho muito alto vindo da cozinha. Na hora que elas ouviram esse barulho, a Susan, principalmente, se lembrou da história que a Jackie tinha contado e ela ficou meio apreensiva, mas ela falou, não vou falar nada porque não quero deixar ela assustada, principalmente porque ela mora sozinha. E aí as duas foram até a cozinha checar o que tinha feito aquele barulho. Quando elas chegaram, elas perceberam que uma fotografia que estava pregada na parede tinha caído no chão. E até então, uma fotografia cair, normal,
de repente um quadro estava mal pregado e caiu. Mas o que era bizarro dessa cena é que além da fotografia ter caído, essa fotografia estava pregada com pregos, a moldura estava pregada com pregos na parede. E os dois pregos estavam em cima da mesa, em pé. Então parecia que alguém tinha colocado aqueles pregos daquele jeito. Porque se um quadro cai, o prego vai cair cada um para um lado, mas não estava daquele jeito. E é aí que elas se lembraram daquele outro acontecimento e acharam tudo meio bizarro. Bom, as duas conversam um pouco sobre isso, mas acabam deixando quieto e a Susan vai embora pra casa. Nas próximas noites que se seguiram, a Jack estava se sentindo muito estressada por causa da rotina dela. Então ela decidiu que ela queria sair um pouco de casa e aí ela contratou uma babá chamada Tina, ela tinha 16 anos, pra poder cuidar das crianças enquanto ela estava fora. Quando a Tina chegou na casa, a Jack passou pra ela tudo que ela tinha que fazer e aí ela não comentou nada sobre os acontecimentos, até porque ela não queria que a Tina ficasse assustada à toa. E aí a Jack saiu, a Tina se sentou no sofá e tava lá, as crianças estavam tranquilas, fazendo outras coisas, brincando. E aí, de acordo com a Tina, em algumas entrevistas que ela deu, nesse primeiro dia que ela tava cuidando da casa da Jack, ela se sentiu um pouco estranha, ela sentiu uma necessidade de ir checar as crianças que estavam no quarto. E aí, quando ela tava chegando perto do quarto das crianças, que estavam com a porta fechada, ela disse que quando ela foi abrir, a porta abriu sozinha. Ela afirma muito que ela não chegou a tocar na porta e a porta abriu sozinha. Só que ela não pensou em nada na hora também. Ela pensou que talvez a casa não fosse muito bem nivelada. Talvez aquilo fosse algo que acontecesse sempre. Então, ela foi fechar a porta e aí depois que ela fechou, ela deu as costas e a porta abriu de novo. Mas ela tava com aquilo na cabeça, que a Jack provavelmente ia chegar e ter uma explicação pra aquilo. E aí a Jack chegou, a Tina contou o que aconteceu, mas a Jack pareceu bem preocupada. Ela não sabia por que aquilo tinha acontecido. Não tinha um problema na casa para as portas ficarem abrindo e fechando sozinhas. A Jack ficou bem impaciente, ela comentou com a Tina as coisas que tinham acontecido, mas de novo, elas não ficaram falando muito sobre aquilo, elas não queriam fazer um grande alarde. No dia seguinte, a Jack ia sair de novo, então a Tina foi de novo cuidar das crianças, e aí enquanto as duas estavam na cozinha, com a Jack passando as informações do que precisava ser feito na casa, a Tina começou a olhar assim no canto da cozinha. Enquanto a Jack falava, a atenção da Tina tava ali no canto. E aí chegou uma hora que a Jack perguntou: o que você tá olhando? E aí a Tina falou: ah, você colocou uma luz nova ali naquele canto da cozinha? E aí a Jack falou: não. E aí no que as duas olharam, tinha uma bola de luz assim no teto, branca. E essa bola de luz parecia mexer um pouco. E aí vocês devem estar pensando, tá, com certeza elas inventaram essa história. Mas as duas conseguiram tirar uma foto dessa bola de luz. E elas não tinham uma explicação do que era aquilo. E aí a Jack começou a ficar bem preocupada. Ela não sabia muito bem o que fazer e ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a Jack estava muito estressada. Ela tinha que continuar estudando, trabalhando. Ela não estava dando conta de cuidar da casa. Tava uma bagunça, você entrava lá, não tinha nem lugar para sentar. Tinha comida para todo lado que não tinha sido guardada, caixas, tava tudo bagunçado. A única pessoa que a Jack se sentia confortável para contar o que estava acontecendo, fora a amiga dela e a babá que já sabiam um pouco, era o ex-marido dela, o Al. Então, no dia seguinte, ela chamou o Al pra ir na casa dela e aí contou o que estava acontecendo. Ele era bem cético, como sempre. Ele achou que talvez ela estivesse querendo chamar atenção, talvez ela estivesse se sentindo sozinha agora que ela estava morando sozinha com os filhos e quisesse uma companhia a mais dele. Então ele ouviu o que ela tinha pra falar, mas ele não tava comprando muito aquilo. E aí ele falou pra ela: bom, se tem alguma coisa aqui nessa casa, a gente devia chamar e ver se alguma coisa aparece, se alguma coisa faz um barulho, demonstra alguma coisa, já que você tá falando que você tá ouvindo barulhos. E aí a Jack ficou tipo: não, pelo amor de Deus, não fala nada, não fala nada. Só que ainda assim ele insistiu e ele falou: se tem alguém aí, se tem alguma coisa nessa casa, se mostre. E aí depois que ele falou isso, a Jack ficou bem assustada, ficou com medo de acontecer alguma coisa, mas nada aconteceu. Não teve nenhum barulho, nada mudou, a casa continuou calma. Enfim, não tinha nada que demonstrasse que qualquer coisa tivesse dentro da casa. E aí o Al falou: tá vendo? Não tem nada, fica tranquila, preciso ir embora, amanhã eu tenho que trabalhar cedo. Então ele foi pra casa. Imediatamente depois que o Al saiu, a Jack foi até o closet, ela ia tomar banho, então ela ia pegar algumas roupas. E aí no que ela abriu a porta do closet, na parede, em todas as paredes do closet, tava escrito Al, 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 tipo A-L, em preto e em vermelho. Só que aquilo não tava escrito lá antes. Alguém parecia ter escrito o nome do Al, que tinha acabado de ir embora, naquele exato momento. E pra Jack, foi o que quer que tava na casa. Aquela entidade, ou o que quer que ela achasse que fosse aquilo, tinha escrito como resposta pra pergunta dele. Nessa hora, de acordo com a Jack, se ela tivesse dinheiro pra se mudar de casa, ela mudaria. Mas ela não tava conseguindo nem viver a própria vida em uma casa pequena que ela conseguia pagar. Imagina pra se programar
lá para procurar outra casa, se mudar com os filhos, era inviável para ela naquele momento. Então ela precisava dar um jeito daquilo parar, porque ela estava preocupada principalmente por conta dos filhos. Alguns dias depois, ela vai caminhar com a Susan pela vizinhança, conta para ela tudo o que tinha acontecido e coincidentemente as duas acabam encontrando o proprietário da casa da Susan, que ela tinha alugado a casa dele. Elas comentam com ele que tinham coisas estranhas que estavam acontecendo lá. E esse proprietário era extremamente religioso. Ele acreditava muito que podia de fato ter alguma energia, alguma entidade, alguma coisa assim. Então ele pergunta para Susan se tudo bem para ela se no dia seguinte alguns padres fossem lá ver o que estava acontecendo. Como ele era o dono da casa, ele estava preocupado, porque mesmo que a Jack não ficasse morando lá, alguém ia morar e afinal a casa era dele. Ai, Arya. Chegou a princesa. Como ele tinha as crenças dele, ele não queria que a casa que ele estivesse alugando tivesse qualquer tipo de energia negativa. Então, a Jack, apesar de ser religiosa e acreditar em algumas coisas, ela estava um pouco cética que os padres iam conseguir resolver aquele problema, mas ela acabou aceitando. Então, no dia seguinte, 2 padres se encaminharam para a casa da Jack. Eles entraram lá, eles viram aquela bagunça, aquela sujeira, aquele caos. As crianças pareciam também que estavam meio inquietas, meio aflitas. Eles benzeram a casa, benzeram as crianças e foram embora. Ai... Do nada, no meio de uma história de assombração, a Arya enfiando a cabeça na cama. Os padres foram embora, eles não encontraram nada, nada aconteceu, a casa continuou calma, não tinha nenhum barulho. E parecia que toda vez que alguém ia na casa pra ajudar, nada acontecia dos fenômenos que a Jack tava ouvindo. E os padres acharam aquela história meio esquisita. Pra eles, parecia que a Jack, que era uma mãe incompetente, que tava criando alguma história pra tentar conseguir algum tipo de auxílio do governo, ou até pra mudar de casa. E aí eles decidiram denunciar ela para o Conselho Tutelar. Nos próximos dias, a Jack recebeu várias visitas do Conselho Tutelar. Eles foram ver a casa dela, viram que estava em uma situação não tão boa para crianças viverem ali. E aí eles pediram para Jack arrumar a casa, e aí eles começaram a acompanhar o dia a dia dela com os filhos muito de perto. Isso deixou ela ainda mais paranoica, ainda mais incomodada, porque ela já estava com o estresse do dia a dia, de ter que trabalhar muito, de ter que estudar, e agora ainda tinha a pressão do Conselho Tutelar em cima, como se ela não fosse competente para cuidar dos filhos e ameaçando tirar os filhos dela a qualquer momento. E além de tudo, ela estava ouvindo coisas estranhas dentro da casa dela. Inclusive, essa galera do Conselho Tutelar ficava falando que, na verdade, tudo que a Jack estava passando era uma alucinação dela. Ela estava se sentindo bem desamparada, mas ela conseguiu criar forças para limpar a casa. Todos eles, né, os 3 que moravam na casa, foram dormir no mesmo cômodo, tava todo mundo dormindo junto na sala, até para eles se sentirem mais seguros. Só que ela foi ficando cada vez mais paranoica e ela não tava nem conseguindo dormir direito. E a Susan, a amiga dela, notou isso. Ela perguntou se a Jack não queria ir até a polícia pra falar com eles, mas a Jack se sentia desamparada. Ela sabia que a polícia não ia acreditar nela e que talvez isso desse brecha até pro Conselho Tutelar e, de fato, tirar os filhos de uma vez. E aí a Susan falou, tá bom, então talvez o que você tem que fazer é chamar investigadores paranormais. Provavelmente eles vão ser as únicas pessoas que vão acreditar em você e no que tá acontecendo na casa. A Jack ficou bem relutante, ela não acreditava muito naquilo, mas depois de algum tempo ela se viu sem alternativas e decidiu contratar um time de investigadores. O time foi até a casa da Jack, era formado por 3 pessoas. Eles chegaram lá com microfones, com câmeras, e ela também chamou o Al para acompanhar o que estava acontecendo. O Al, racional do jeito que ele era e cético com o que estava acontecendo, ele decidiu ficar lá só para olhar os filhos enquanto a galera trabalhava. Então os investigadores chegaram e, em primeiro lugar, eles decidiram fazer uma entrevista com a Jack para ouvir o que ela tinha para falar e o que estava acontecendo na casa. Os próprios investigadores paranormais eram muito céticos, porque, de acordo com eles, eles já tinham ido em milhares de casas e coberto vários casos e nenhum deles acabava sendo algo paranormal. Sempre eles saíam das casas com uma explicação racional para o que estava acontecendo. Então eles imaginavam que esse caso ia ser só mais um deles, e eles nem estavam prestando atenção direito no que a Jack estava falando durante a entrevista. Mas enquanto ela estava sendo entrevistada, a luz da casa apagou e depois voltou. A partir desse momento, a Jack já ficou muito incomodada. Como ela já estava presenciando aquilo há algum tempo, isso para ela foi um sinal, apesar de que para os investigadores
parecia ter sido algo normal ou até mesmo encenado. Então, como ela ficou um tanto agitada, os investigadores falaram, tá bom, vamos pausar um pouco a entrevista e vamos dar uma olhada na casa pra ver o que tá acontecendo. Então, eles foram andando por todos os cômodos e decidiram subir no sótão. Enquanto os investigadores estavam subindo no sótão, o Al estava sentado num cômodo junto com os filhos e, de acordo com ele, lembrando que ele era extremamente cético, ele ouviu alguém sussurrando no ouvido dele o seguinte: diga pra eles darem o fora daqui. De acordo com o Al, provavelmente era aquela presença dizendo para os investigadores irem embora. Ao mesmo tempo em que o Al ouviu esse sussurro no ouvido, logo em seguida ele ouviu um grito vindo do sótão. O investigador que tinha subido até lá, ele tinha subido com a câmera, ele era fotógrafo e, de acordo com ele disse que alguma coisa tinha pegado a câmera dele. Ele desceu muito assustado, pálido, com o coração disparado. Só que ele precisa voltar no sótão para pegar a câmera, afinal aquele era o trabalho dele, ele não podia perder simplesmente a câmera. E quando ele sobe no sótão, ele vê que uma parte da câmera tá em um canto e a lente tinha sido removida e jogada em outro lado do sótão. Então, por mais que a câmera tivesse caído, a lente não ia sair tão fácil assim. Parecia que alguém tinha jogado, removido a lente e colocado em outro lugar. E aí ele desceu com a câmera, os investigadores já estavam prontos para ir embora, eles estavam bem assustados, porque provavelmente eles não tinham muita experiência com algo de fato acontecendo. Só que a Jack começa a implorar para eles ficarem. Ela não quer que eles vão embora, principalmente agora que ela teve uma atividade ali de fato que eles presenciaram. Como que ela ia ficar sozinha ali com os filhos? Só que eles se recusam e saem da casa. Depois que eles vão embora, o Al fica até um pouquinho mais, mas ele precisa voltar, porque ele disse que tem que trabalhar cedo no outro dia, o que eu acho bem bizarro, porque se ele tinha um carinho por ela, se ele ouviu alguém sussurrando no ouvido dela, ele simplesmente deixa ela sozinha na casa com os filhos pra ir pra casa dele, sendo que eles podiam estar em perigo. Então, naquela noite, a Jack ficou sozinha na casa com as crianças. Ela tava completamente aterrorizada, ela senta no sofá, não consegue dormir, mas ela disse que em algum momento ela acabou pegando no sono e acordou de madrugada assustada. No que ela acordou de madrugada assustada, ela disse ter olhado pro canto do sofá e ter visto tipo a figura de um velho. E nessa hora que ela viu essa figura, pra ela deu. Ela pegou as crianças e saiu do lado de fora de pijama mesmo. E de novo, ela não quer chamar a polícia, porque ela fica preocupada de acharem que ela tá ficando louca. Então ela liga várias vezes pros investigadores, eles não atendem, fica caindo na caixa postal, e ela deixa uma mensagem na caixa postal deles, desesperada, pedindo, implorando pra eles voltarem. Eles demoram um pouquinho pra retornar, só que um dos fotógrafos ouve aquela mensagem e fala: quer saber? Eu não vou deixar ela sozinha, ela tá precisando de ajuda, vou voltar lá e vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí os 3 investigadores voltam. Quando eles chegam, a Jack tá lá de pijama do lado de fora da casa com as crianças, todo mundo entra lá dentro, e aí a casa tava calma, tava tranquila, não tinha nenhum barulho, e como tava tudo tranquilo, eles sentiram segurança suficiente pra falar: tá bom, vamos subir lá no sótão de novo, porque aparentemente a atividade tá vindo de lá. E aí 2 dos investigadores decidem subir, enquanto a Jack e o outro ficam ali embaixo, olhando eles subindo lá em cima. Um dos investigadores estava com uma câmera e o outro estava com uma câmera e uma lanterna. Quando eles sobem, eles vão olhando pra tudo, eles não conseguem ouvir nada, não conseguem ver nada, mas depois de algum tempo, eles ouvem um estalar de dedos, e depois mais um, e depois mais um. E esse estalar de dedos também foi ouvido pela Jack e pelo investigador que tava ali embaixo junto com ela. E aí eles falam: bom, tô saindo daqui. Eles decidem descer o sótão, e aí no que eles estão no caminho pra descer, um dos investigadores é puxado pra trás com uma força. E aí o outro investigador que tava na frente ouve o barulho, e ele ouve o barulho tanto da câmera quanto da lanterna caindo no chão, e depois um silêncio total. Esse outro investigador que não tinha sido empurrado tava só com uma câmera, e aí quando a lanterna caiu no chão, ela apagou. Então eles estavam total sem iluminação lá em cima. Aí o que ele decide fazer é pegar a câmera dele e ficar tirando fotos pra ver se o flash iluminava, pra ver o que tava acontecendo lá em cima. E aí, em uma das fotos, ele vê que esse fotógrafo que tinha sido empurrado por uma força tava pendurado no teto do sótão. Parecia que alguma coisa tinha sido amarrada no pescoço dele e ele ficou amarrado ali pela madeirinha, como se ele estivesse sendo enforcado. E aí, o outro investigador corre pra desamarrar ele, os dois descem correndo no sótão, eles estavam brancos, estavam completamente aterrorizados, o investigador que tinha sido amarrado tava com as marcas no pescoço ainda. E aí, eles ficaram com tanto medo que eles saíram correndo da casa, foram embora, e a Jack nunca mais ouviu falar desses investigadores paranormais. E hoje a gente tem a foto original do que aconteceu, que é essa que tá aí. De acordo com a Jack, depois desse incidente, ela nunca mais teve nenhuma experiência paranormal dentro daquela casa. O que é um tanto estranho, mas ela jura até hoje que o que ela falou e o que ela presenciou não são falsos. Inclusive, ela disse que não tinha por que ela mentir, porque foi um dos pontos mais baixos da vida dela, que ela correu o risco de perder a guarda dos filhos e ainda foi chamada de incompetente. Até hoje, muitas pessoas acreditam que ela é doida e que ela tava mentindo. Mas se ela de fato
for doida e estiver mentindo, essa foto foi muito bem montada. Bom, quero muito saber o que vocês acham da história. Essa história tá em um episódio de Paranormal Witness, que eu já fiz vários casos aqui no canal. Vocês podem assistir lá também, que é bem interessante. E é isso, vejo vocês amanhã pro próximo vídeo de Halloween. Até a próxima.